Neste exato momento, você está segurando em suas mãos, ou olhando diretamente para uma das peças de engenharia mais complexas e cobiçadas da história da humanidade. Pode ser o seu smartphone, o seu computador ou até o sistema eletrônico do seu carro. No coração de cada um desses dispositivos existe um cérebro minúsculo, menor do que a ponta do seu dedo, mas com o poder de derrubar impérios e paralisar economias inteiras. Esses são os semicondutores, ou simplesmente os chips. Mas o que quase ninguém te conta é que a sobrevivência da nossa civilização tecnológica atual depende quase inteiramente de uma única ilha, situada a apenas 160 quilômetros da costa da China, Taiwan. Se você acha que a guerra pelo petróleo foi o grande conflito do século XX, prepare-se. Porque em 2026, a batalha é por algo muito menor e infinitamente mais valioso. Bem-vindos ao Eixo Brasil. E hoje vamos entender por que Taiwan é o lugar mais importante do planeta e o que aconteceria se as suas fábricas parassem amanhã. Para entender a magnitude do problema, precisamos falar de uma empresa que você provavelmente nunca viu o logo em um produto, mas que controla a sua vida, a TSMC. Localizada em Taiwan, esta única gigante fabrica mais de 90% dos chips mais avançados do mundo. Estamos falando dos processadores de 3 nanômetros que movem a inteligência artificial, os mísseis balísticos de última geração e os servidores que mantêm a internet global funcionando. Não é apenas uma questão de ter uma fábrica, é uma questão de ter um monopólio tecnológico que ninguém no mundo, nem mesmo os Estados Unidos ou a China, conseguiu replicar até agora. Taiwan criou o que os especialistas chamam de escudo de silício. A lógica é simples. A ilha se tornou tão vital para a economia de todos os países que uma invasão ou uma paralisação de suas fábricas seria um suicídio econômico mútuo. Se a China atacar, ela destrói a fonte dos chips que alimentam suas próprias indústrias. Se os Estados Unidos permitirem que Taiwan caia, eles perdem o acesso ao motor da sua superioridade militar e tecnológica. Mas o que aconteceria se o impensável ocorresse? Se amanhã, devido a um bloqueio naval, um terremoto devastador ou um conflito aberto, as fábricas da TSMC parassem de enviar seus produtos, o clímax dessa situação não seria apenas a falta do novo iPhone nas lojas. Seria um apocalipse digital. Em questão de semanas, as linhas de montagem de automóveis em todo o mundo, incluindo as do Brasil, parariam completamente, pois um carro moderno depende de milhares de chips para funcionar. Hospitais não conseguiriam repor equipamentos de diagnóstico por imagem. Em questão de semanas, as linhas de montagem de automóveis em todo o mundo, incluindo as do Brasil, parariam completamente, pois um carro moderno depende de milhares de chips para funcionar. Hospitais não conseguiriam repor equipamentos de diagnóstico por imagem, mas infraestrutura de redes 5G e os centros de dados de gigantes como Google e Amazon começariam a falhar sem peças de reposição, causando apagões de informação que poderiam derrubar sistemas bancários e redes elétricas. Estimativas econômicas indicam que uma paralisação em Taiwan custaria ao mundo mais de 10 trilhões de dólares em um único ano. Uma depressão econômica muito mais profunda do que a de 1929 ou a crise de 2008. Estamos vivendo em 2026 um momento de ruptura. Os Estados Unidos estão correndo contra o tempo, investindo centenas de bilhões para tentar trazer a fabricação de chips de volta para o seu solo. A China, por outro lado, está despejando capital infinito para tentar alcançar a autonomia tecnológica, enquanto aumenta a pressão militar ao redor da ilha. O Brasil, do outro lado do mundo, observa esse tabuleiro com preocupação. Somos um país dependente de tecnologia importada e qualquer soluço no Estreito de Taiwan se traduz em inflação galopante, falta de eletrônicos e desemprego na nossa indústria nacional. Taiwan não é apenas uma ilha em disputa. É o coração pulsante de um mundo que não sabe mais viver sem o silício. O escudo de silício está trincando e a pergunta que fica para todos nós é: o que faremos quando o coração do mundo parar de bater? A geopolítica não é algo que acontece longe de você. Ela decide o preço do que você compra e a tecnologia que você usa. Se você quer entender esses movimentos antes que eles se tornem manchetes de jornais, o seu lugar é aqui.
No Eixo Brasil, nós conectamos os pontos que ninguém mais conecta. Se este conteúdo abriu seus olhos para a fragilidade do nosso mundo moderno, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar essa análise estratégica para mais brasileiros que precisam estar informados. E o mais importante, inscreva-se agora no Eixo Brasil e ative o sininho. Não seja pego de surpresa pelo próximo movimento do tabuleiro global. Comenta aqui embaixo. Você acha que os Estados Unidos conseguiriam proteger Taiwan em caso de uma invasão real em 2026? Sua opinião é fundamental para o nosso debate. Eu sou a voz do Eixo Brasil e a gente se vê no próximo vídeo.